Beleza, gente? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a ideia de se calcular volume de um cone. Vamos primeiro ver a figura de um cone, como seria. Tá? Imagina aí uma pirâmide, só que com a base circular. Isso seria um cone. Pensa numa pirâmide, mas em vez de ser base quadrada, ela é uma base circular. Aqui seria o centro desse círculo. E um cone reto ele forma aqui com a altura dele, né, com a altura e com o centro do círculo. O cone reto ele forma um ângulo de 90 graus. Já se fosse um cone oblíquo, ele seria mais ou menos dessa forma aqui, ó, mais caído para o lado assim, ó. E aí a altura não ia formar um ângulo de 90 graus, e sim um ângulo um pouco menor. Então é isso. Cone reto é essa primeira situação aqui, ó. Bom, a gente sabe que o círculo é possível calcular a área de um círculo pela fórmula πr ao quadrado. Para quem não sabe, ó, se você tem um círculo e você sabe a medida do raio dele, você pode aplicar essa medida do raio numa fórmula para calcular a área dele. Então seria essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado. Sabendo, por exemplo, que esse raio aqui tem 6 centímetros, vamos pensar assim, então aqui a gente aplicando na fórmula teríamos que a área desse círculo seria π 6 ao quadrado, o que vai gerar aí então 36π. 36π centímetros quadrados, a gente pode colocar assim. Quem quiser ir mais, né, um pouco mais uma medida um pouco mais aproximada, pode trocar o valor aí do π, né, o valor π é aproximadamente 3,14, então você teria aí que a área seria 36 vezes 3,14. Calculando aí fazendo o produto entre esses dois números, você tem aí a área aproximada, tá bom? Em medidas, né, que a gente já está mais acostumado. Bom, beleza. Sei calcular a área do círculo, tá? Sei calcular a área aí de um círculo. E para calcular o volume do cone, eu vou precisar saber aí a área desse círculo. Porque olha só, o cone, ele é até parecido com um cilindro. O cilindro, se a gente pensar aqui, o cilindro seria uma base circular. E aí a gente tem ele mais ou menos assim, que nem uma lata de óleo. O cilindro é mais ou menos isso, ó. O cone está pegando aqui no teto desse cilindro, aqui na base superior dele. Então imagina aí que o cone ele está aqui dentro desse cilindro e ele tem um volume menor que esse cilindro, já que ele não ocupa um cilindro completo. Fazendo experiências foi possível descobrir que o cone, na verdade, ele é 1/3 do volume de um cilindro. E veja, o cilindro é fácil calcular o volume, porque vamos pensar que esse cilindro aqui que a gente tem no exemplo, vamos pensar que a altura dele é 8 centímetros. Se essa base circular dele tem raio 6 centímetros, o raio dessa base for 6 centímetros, então eu já calculei aqui a área da base. Basta que eu multiplique essa área que eu já calculei aqui, ó. Basta que eu multiplique ela pela altura desse cilindro e aí eu sei o volume. Olha aí, o volume do cilindro é você pegar a área da base e multiplicar pela altura dele. Isso aqui seria o volume de um cilindro. Vou até colocar aqui, ó, cilindro, essa parte que parece uma lata de óleo aqui, ó. Vou denominar aqui, ó, volume cilindro. Beleza? Então calculando aqui o volume desse cilindro que está no nosso
probleminha aqui. A gente tem que a área da base a gente já calculou, é 36π. E a altura desse cilindro a gente viu aqui 8 centímetros, né? Então a gente multiplica aí 36 por 8. Vamos ter quanto aqui, ó? 36 vezes 8 vai dar 288. Junta aí o π. 288π. Como a gente está falando de volume, sempre a gente vai tratar como centímetros cúbicos. Olha aí. Beleza, mas o volume do cone a gente ainda não calculou. A gente calculou o volume de um cilindro, mas o cone ele é 1/3 do volume de um cilindro. Então, se a gente conseguiu calcular o volume desse cilindro aqui, ó, que está em volta do cone, fica fácil calcular o volume do cone, porque se a gente pegar 1/3 desse valor, a gente sabe que o volume do cone é 288π dividido por 3. Isso seria 1/3. Ó. Tá vendo? 288π dividido por 3. Fazendo essa divisão aqui, gente, eu tenho aqui 96 como resultado. 96π centímetros cúbicos. E aí eu calculei então o volume do cone. Tá? O volume do cone é igual a 96 centímetros cúbicos. Beleza? Resumindo para vocês aqui, ó, o que eu preciso saber é calcular a área de um círculo, que eu já sei que a fórmula é πr², ou seja, π vezes esse r². Preciso saber calcular a área desse círculo, preciso saber calcular o volume de um cilindro, que seria eu juntar essa área da base aqui vezes a altura. Então aí, ó, a área da base, área da base multiplicado pela altura do cilindro. Isso aqui seria o volume do cilindro. Já o volume do cone é eu pegar esse volume do cilindro e dividir por 3. Então seria a área da base vezes a altura de um cilindro, e no final você divide por 3. Olha aí, a fórmula da altura do volume do cone. Área da base vezes a altura e divide por 3. Essa é a fórmula que você usa para calcular o volume de um cone. E aí a gente chegou nisso aqui, chegou nesse resultado. Em certo problema aí de um concurso, um probleminha que envolvia calcular aí o volume do cone, ele pedia 80% só do volume do cone. Ele pedia para você calcular 80% do volume do cone. O cone reto, que tinha aí um raio de igual a 6 centímetros e altura igual a 8 centímetros. É exatamente o que a gente calculou ali. O mesmo cone que a gente calculou aqui, ó, que tem raio 6 centímetros e altura 8 centímetros. Calculou isso aí, ele pedia para você saber quanto, né, dizer quanto que era 80% desse volume. E se a gente calculou aqui, ó, 96π, bastava que a gente então calculasse 80% desses 96π. Não é tão difícil, viu? Calcular 80% disso aqui, ó, é você pensar dessa forma, ó. 80 está para 100%, assim como x, que é relativo a 80% que a gente quer calcular, está para 96π, que é o total, 100%. Fazendo uma regra de 3, você acha o resultado aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. 100x, multiplica de forma cruzada, você tem 100x, que é igual a 80 vezes 96. Vamos ver aqui, 8 vezes 80 vezes 96, fazendo aqui na calculadora mental aqui, ó. Isso aqui vai dar 0 vezes tudo isso é 0. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 9, 72. Com mais 4, 76, ó. Então dá 7.680.
Vamos colocar primeiro assim, ó, 8 vezes 96 π. Isso aqui vai dar, continuando a conta aqui, vai dar 100x. E aqui desse lado vai dar isso, ó, 7.680 π. E aí passa, para você saber o valor de x, você passa aqui o 100 dividindo aqui, ó. Divide tudo isso aqui por 100. E dividir por 100 é muito fácil, porque é só andar a vírgula 4 casas para a esquerda. Então você pega, repete o valor, né, dividido por 100, 4 casas, não, 2 casas, desculpa. Então a vírgula que não aparece aqui é como se ela tivesse aqui, ó. Então você vai andar uma casa, 2 casas e ela vai parar aqui, ó. Resumindo, deu aí então resultado 76,8 π. Ok? 76,8 π centímetros cúbicos. Esse é o resultado. Abraço, até uma próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like, curtir aí. Bons estudos!